Inicia-se agora o programa Pão Vivo que Desceu do Céu. Apresentação: Pastor Gilmar Flores e equipe. Você está ouvindo o programa Pão Vivo que Desceu do Céu. Com tua glória sobre mim. Queremos dar uma boa noite a todos os nossos rádio ouvintes aqui de São Leopoldo, da Grande Porto Alegre, e todo o nosso imenso Brasil. Estamos alegres, contentes e felizes porque até aqui nos ajudou o Senhor e cremos que o Senhor está nos ajudando a cada momento. Está junto conosco nesta noite, além do Espírito Santo, o Senhor Jesus, meu amigo Marcelo Palermo. Boa noite, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo bom. Tudo bom. Hoje com um tema interessantíssimo aí, vou passar para ele daqui a pouquinho, mas como tudo que se começa e tudo que se vai iniciar, uma oração inicial é muito bom. Por isso eu te convido, meu amigo, meu irmão, que você que está na Face também, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa programação e vamos orar em agradecimento. Pai, em nome de Jesus te agradecemos, Senhor, por a oportunidade de estarmos aqui na Rádio Nova Progresso mais uma vez, para assim divulgar o teu santo nome e aprender de ti, Senhor, o que o Senhor tem para nos ensinar. Pai, em nome de Jesus, dirige nossas vidas essa programação, abençoando, Pai amado, também meu irmãozinho que está na mesa ali do áudio, som. Pai amado, abençoa cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus é que agradecemos. Amém e amém. Bem, rádio ouvintes, nesta noite eu quero te dizer que o melhor de Deus está por vir. E nós cremos assim porque é a promessa do Senhor, temos credibilidade com a palavra do Senhor, a palavra que nos afirma. E só que o Senhor nos diz assim: conhecereis a verdade, João 8,32, e a verdade vos libertará. Por isso que é muito importante, meu irmão, minha irmã, meu amigo, amiga, você que está pela primeira vez nos ouvindo e vendo nesta noite, nessa programação Pão Vivo que Desceu do Céu, é muito importante nós conhecermos o que está acontecendo na atualidade, o que vem por aí, o que nós estamos vivendo, e baseado na palavra do Senhor. E nós estamos aqui com um expert nesse assunto, irmão Marcelo Palermo, que vai nos comunicar algo a mais, vai nos colocar aí algo que ele tem estudado e que ele tem visto e que ele tem vivenciado. E nós também vivenciamos, muitas vezes não sabemos o porquê ou o que é aquilo que está acontecendo. Então eu quero dar a oportunidade, total liberdade, Marcelo, para você nesta noite, para falarmos dos projetos aí, Projeto Globinho, e também das antenas Harp. Nós comunicamos na igreja, comunicamos com os amigos, então é muito importante você nesta noite ouvir e ver o que temos para falar. Bom, primeiro, boa noite, obrigado pelo expert, né? Obrigado pela palavra, pelo expert, assim, na realidade tudo que a gente sabe em parte, né? Assim, sim, foi dito na palavra, Paulo falou assim, porque a gente sabe em parte, né? Mas assim, o que eu posso dizer assim que faz bastante tempo que eu estudo escatologia, para falar a verdade desde o ano 2000, então são 19 anos. Opa. E nada me convence de que o que está no livro de Apocalipse e os sinais que Jesus falou já aconteceram, ou eles estão acontecendo ou estão por acontecer. Sim. Então não dá para a gente colocar o livro do Apocalipse, por exemplo, num tempo no passado, né? Como se aquilo tudo que estivesse em Apocalipse já teria acontecido. Exato, né? Também quero dar uma boa noite a todos, obrigado pela audiência. Quero dar boa noite também para meus parentes em Santa Catarina, meus parentes em São Paulo, meus amigos, né, espalhados por todo o Brasil, também aos meus irmãos lá na igreja, na comunidade evangélica Charlau, onde eu sou membro. Que salva a gente não é a placa de igreja, né, pastor? A salvação em Cristo Jesus, ela é individual, né? Amém. Mas eu quero dar um abraço ao pastor Timóteo, a todo o presbitério. Grande abraço, pastor. Que permite que a gente esteja aqui também, sempre me autoriza, sempre me incentiva. E boa noite a todos, tá? Espero que a informação que a gente vai passar hoje seja de realmente grande utilidade. A ideia aqui não é colocar as pessoas em pânico, porque a gente não precisa estar em pânico, porque Jesus Cristo é quem nos salva, né? Então a gente sabe para onde vai, a gente sabe onde está, mas o fato é que tem muita informação que a gente não conhece.
vocês viram um exemplo que foi na eleição, quanta fake news se passou, né? Tanto para o lado do partido Verdade. X como do partido Y e pós-eleição também. Então a internet, ela acaba disseminando muita coisa e acaba disseminando até lixo. E a gente tem que saber diferenciar isso. A gente tem que separar o joio do trigo. E eu, para falar sobre isso, né, um tema polêmico, né, sobre o que é o projeto HARP, né, o que é o projeto Bluebeam. Isso é realmente... É novo, né? É novo para as pessoas. Para as pessoas é novo, mas surpreendentemente o projeto em si não é novo, tá? Mas eu queria dar uma introdução bíblica apenas. Por que a gente fala sobre isso? Porque um dos pontos-chave para a gente falar sobre escatologia, falar sobre a doutrina do fim dos tempos, é a gente saber o que são sinais que estão acontecendo agora. Sinais que aconteceram, sinais que estão acontecendo e sinais que estão por acontecer. Sim. Lá na comunidade evangélica Charlau, a gente ministra bastante curso sobre defesa da fé. A gente está preparando um curso de escatologia também para passar esse tipo de informação para as pessoas, porque realmente é tempo da gente se preparar para a volta de Cristo, tá? Isso. A introdução bíblica ela é bem simples. Eu gostaria de citar Mateus 24, que sempre é o ponto de partida quando a gente quer estudar sobre o final dos tempos, mais especificamente sobre os sinais, né? Se a gente olhar aqui, Mateus 24, versículo 6, olha o que Jesus fala no Sermão do Monte, né? No Sermão da Montanha ele fala: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Ele sempre fala ainda não é o fim, não quer dizer, não, então não se preocupa, deixa pra lá, tudo bem. Não, a gente tem que estar sabendo. E ele também compara tudo isso ao princípio das dores, como a mulher que está grávida, prestes a dar à luz, quando rompe a bolsa, né, ou quando ela sente que vai romper a bolsa, esse princípio das dores, que a Bíblia muitas vezes cita, ele compara justamente com a mulher grávida prestes a dar à luz. Então por que Jesus fala, né, ponto número 1, Jesus fala sobre guerras, rumores de guerras. Sim. A gente está acostumado, quando se fala na palavra guerra, rumores de guerra, a gente está acostumado na forma convencional de guerra. Tanques de guerra, mísseis teleguiados, aviões, bombardeios, cidades sendo destruídas, etc. Agora, ninguém para pensar em outros aspectos que a guerra pode proporcionar, né? Também, citando aí outra, deixa eu até entrar aqui, é Lucas 21. O Lucas 21 é um correlato de Mateus 24, né? Então você pode também estudar por Lucas 21, vou citar o versículo 11, Sim. que aí Jesus fala assim, olha, haverá grandes terremotos, fomes, pestes em vários lugares. No versículo 10, ele ainda diz, né, nação se levantará contra nação e reino contra reino, novamente citando a guerra. E aqui ele diz que acontecerão, voltando, né, ao versículo 11, haverá grandes terremotos, fomes, pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu, tá? Sinais. Sinais, exato. Aí a gente para pensar, né? A gente fala assim, bom, sinais, a gente sempre pensa no fenômeno natural. A gente, que óbvio, e Deus por meio de milagres pode operar tudo isso. Isso, o que eu quero dizer aqui, gente, que fique claro, não é em nenhum momento desmerecendo o que Deus está fazendo, mas o que eu quero propor é uma modalidade de guerra ou uma modalidade de sinais que se acontecem no céu, que não seriam, de repente, situações provenientes da ação humana, né, em projetos de pesquisa, projetos militares? Sim, Essa é a sim. grande pergunta que eu quero lançar. Então, por quê? Para trazer mais informação, né? A gente tem que saber pesquisar. Tudo que eu vou dizer aqui é baseado em pesquisa. Pesquisas. Não é achismo, não é apenas, como se diz aí, rumor no sentido de boato. Tá? Acho que é, acho que não é. Acho que é, não. Tudo que eu colocar aqui são pesquisas. Inclusive, eu tenho as fontes bíblicas disso, eu posso citar aí depois os comentários da transmissão do Face, depois do término da nossa reunião. Sim. Mas tá, vamos pensar em guerra, rumor de guerra, sobre um outro aspecto, né? Muito se fala num projeto chamado HARP, né? HARP, se você quiser soletrar, é H-A, depois mais uma letra A, R-P. H-2-As, R-P. O que significa HARP, né? HARP, se a gente colocar isso traduzido para o português de uma forma adequada, significa Programa de Investigação de Aurora Ativa de Alta Frequência. Olha tá? só. Bom, você sabe que o ser humano é bonzinho, o ser humano de hoje, né? Sabe que tudo que ele encontrar, ele jamais vai usar para guerra, né? Jamais vai usar para fins militares, concorda? Claro que não, né? Ele vai usar para fins militares. O que significa esse projeto HARP, tá? Ele significa o seguinte:
São milhões, eu até anotei aqui para justamente não esquecer de nada, são milhões de watts que são emitidos para a atmosfera através de um conjunto amplo de antenas. São sinais, ondas eletromagnéticas de baixa frequência, de baixíssima frequência. Tá? E qual é o intuito disso? Esse intuito, na realidade, é para alterar, né, o que a gente chama de clima, para fazer alterações climáticas, né? Para quem não sabe, né, depois vou citar alguns filmes aqui que abordam a situação, e os diretores, produtores desse filme sabiam dessa informação e queriam expor ao público de uma certa forma. Então coloca isso de uma maneira mais subliminar, mas também é uma forma de alerta. Então vamos pensar o seguinte, né, se a gente é capaz de... vamos fazer uma experiência, né? O laboratório de Albuquerque, no Novo México, nos Estados Unidos, fez essa experiência, né? Então tudo que você pode reproduzir numa escala real, você pode reproduzir também numa escala menor, né? E aí, né, como eu venho da área de engenharia elétrica, eu venho da área de tecnologia, de software e elétrica, né? Então, assim, para eu explicar isso, né, é a mesma coisa que juntar a fome com a vontade de comer. Eu gosto de falar sobre o tema. Olha só. Então, como que a gente relaciona isso com a questão bíblica e de uma forma coerente, sem a gente ser... extravasar e sem a gente realmente falar besteira, né? Então tá, vou citar um dado para vocês, né? No laboratório do Novo México, isso em 2011 mais ou menos, lá em Albuquerque, na cidade de Albuquerque, existe um laboratório específico para fazer esse tipo de experiência, tá? Ali não é para fins militares, mas eles mesmos admitem que existem finalidades militares para o projeto HAARP, tá? Então o que eles fizeram? Eles fizeram lá uma experiência para poder direcionar um raio, né? A gente diz que nunca sabe quando um raio vai cair. De fato, pela natureza, a gente tem ideia de onde um raio pode cair, num ponto mais elevado, né? Onde o ponto mais curto entre a nuvem carregada e o solo, é ali que o raio pode cair, né? Então por isso que você não deve nunca ficar embaixo de árvore, ficar num campo sem nenhuma... Campo limpo, porque você acaba sendo o ponto mais alto daquele campo. Se o raio cair, ele vai ser atraído para a tua cabeça, né? Então não entre numa praia, numa piscina, quando está chovendo, porque o raio cai. Agora, como que eles podem direcionar um raio, né? Então se a gente consegue direcionar um raio, ou seja, eles lançam foguetes na atmosfera, e aí o foguete tem lá um cabo, e isso energiza a nuvem solta um raio por aquele cabo, tá? Então, tem experiência, tá, precisa de um cabo, mas aí estão tentando fazer com que não precise de um cabo, tá? Então, isso daí, esse laboratório em si, ele explica, ele faz, aliás, esse tipo de experiência para realmente saber como que a gente deve melhorar nossos produtos, ou seja, como é que um carro pode se proteger de um raio, né? Como que um avião também recebe descarga elétrica perto do pouso, né? Tem vários, se você colocar aí raio, pouso de avião, o avião está no ar, não tem nada que toque ele no solo, mas ele, por ser metálico, ele atrai raios e raios passam por ele, tá? Até uma dica, se você estiver no carro e um raio cair no seu carro, tá? Não é o pneu que vai te proteger, não é isso. Não é a borracha do pneu. Não, isso não tem nada a ver. Na realidade, a carga eletromagnética provocada pelo raio, ela corre de maneira superficial, numa área, que é a lataria do carro, tá? Então, assim, fica dentro do carro, não toque em nenhuma parte metálica do carro, geralmente aquele pedacinho onde abre o vidro, não vai pôr o dedinho ali, senão você vai virar churrasquinho, não faça isso, tá? Então, dada a dica, o pessoal fez essa experiência, né? Então, o que eles conseguem ver? Que um raio, quando atinge o chão, ele atinge o chão a 27 mil graus Celsius. 27 mil graus Celsius, né? É o melhor churrasco que você tiver aqui no Rio Grande do Sul, a carne vai fritar mesmo, né? E assim, ele pode, né, a partir de uma distância de 7 km acima da atmosfera, ele pode lançar esse raio. Então, o que pode acontecer com esse raio? Sinais eletrônicos, tudo que hoje em dia depende de eletrônica. A gente está aqui na rádio, tem vários equipamentos eletrônicos. Então, a descarga de um raio provoca assim uma perturbação eletrônica na atmosfera, né? Então, você vai pegar alguns filmes, por exemplo, Godzilla, esse de 2014, que estão refilmando e tal. O que ele luta contra um monstro, que o monstro faz descargas elétricas e a cidade inteira fica sem luz. Então você percebe isso no filme. E aí tem outros filmes também que vão abordar o tema, mas aos poucos eu vou falando isso. Mas o autor lá Bom, Godzilla é um personagem, um monstro aí, um personagem épico aí dos anos 50, 60 aí do Japão. Mas o tema do filme dá uma ênfase à descarga elétrica. Por quê? Porque é uma forma subliminar de dizer, olha, estão se fazendo experiências com descargas elétricas, né? Então, o que eles fazem com isso, né? Eles, apesar de fazer essa experiência para
finalidade de melhorar os produtos, eles mesmos confirmam que há finalidades militares. Então vamos pensar em guerra. Eu dei essa introdução para a gente pensar em guerra num formato não convencional, tá? Vou citar outro fato, tá? Uma vez, em julho de 1976, 3 anos após eu nascer. Para quem acha que eu sou velho, eu não sou tão velho assim. Pô, foi um bom ano. Foi um bom ano. Olha, em 1976, houve um apagão no sistema de comunicação mundial da época. Então, tudo que era TV, rádio, telefone, saiu do ar por alguns segundos. E os Estados Unidos, que tinham até então uma tecnologia capaz de tentar rastrear onde isso aconteceu, foi atrás para investigar. Então, quem afirma isso aqui não é um achismo. Isso aqui, se você procurar um livro... Aconteceu. Quem narra isso é o autor do livro Weather Warfare, que significa guerra climática. O autor chama-se Jerry E. Smith. Jerry Smith. Ele afirma que foi uma estranha frequência, né, atingiu tudo que era rádio, televisão, sinal de telefone e simplesmente caiu tudo. Caiu tudo. Marcelo, não foi uma tempestade solar? A tempestade solar pode provocar isso, mas a tempestade solar ela tem um outro aspecto. Ela é previsível, ou seja, há um tempo em que o Sol manda uma descarga, né, que a gente chama a gente chama de solar flare, né, que é aquele ele manda, né, aquela descarga na atmosfera e aí ele manda isso para o espaço, se propaga até aqui. O espaço é um vácuo, ele não tem nada que impeça, mas é previsível. A NASA, por exemplo, já teria tecnologia na época para detectar. Não foi uma descarga elétrica. Não foi uma descarga elétrica. Não, foi uma descarga elétrica, mas não proveniente do Sol. Não foi numa tempestade solar. Okay. Exatamente. Tá? Okay. Então, isso não foi provocado por isso. Então, investigando, descobriu-se que o sinal veio da então antiga União Soviética. E descobriram ali um emaranhado de antenas, uma estrutura enorme de antenas. Imagina um edifício enorme, só que cheio de antenas, né? Tanto amplo como alto. E eles descobriram. E até então, para quem lembra de 1976, era o auge da Guerra Fria, né? Você tinha os presidentes americano e soviético fazendo aquela Guerra Fria, disputando quem tinha mais poderio bélico. Vieram de um fim de uma Segunda Guerra Mundial, vieram de uma partilha da Alemanha em ocidental oriental. Então a gente tem ali o comunismo de um lado, o capitalismo do outro. Então existia aquela competição, né? Até tinha um filme que chamava The Day After, que era o dia seguinte, em 1986, que relataria o que aconteceria no caso de um confronto nuclear entre União Soviética e Estados Unidos, né? Fez muito sucesso. Eu lembro que meus pais foram assistir, eu não pude entrar no cinema, eu era pequeno, fiquei esperando do lado de fora, viu, mãe? Minha mãe está assistindo. Um abraço para as mães aí. Eu quero mandar um abraço para minha mãe, Yara Francisca, com a tua permissão. Imagina. A Yara Flores, né? Francisca Flores, de aniversário hoje aí, ó. Parabéns, mamãe. Deus abençoe aí grandemente, em nome de Jesus. E eu sei que eles estão todos lá agora tomando um chimarrão e ouvindo a programação da Rádio Nova Progresso. Você está na melhor, na Rádio Nova Progresso 1530M. E o programa é Pão Vivo que Desceu do Céu. São 21h20 e nós estamos aqui comentando e conversando com o irmão Marcelo Palermo sobre esses acontecimentos magnéticos, né? Sobre essas antenas HAARP. Convidamos vocês também para participar de um culto conosco. Avenida Integração 1818, na Feitoria Seller, Igreja Pentecostal Pão do Céu, convida quinta-feira a partir das 20 horas e domingo o culto da família também às 20 horas. Faça uma visita e você verá que o que se falar na Bíblia é verdade. Irmão Marcelo. Vamos lá. Bom, com base nisso, descobriu-se que o sinal veio da União Soviética, né? Então, aí aconteceram algumas coisas interessantes, né? Ou seja, perceberam que os ventos eram alterados. Os ventos que naturalmente surgem em cada região, por exemplo, você vai aqui em Tramandaí, que é litoral, você vai ver sempre um vento, por mais que seja verão. Então esse vento sumia, vamos supor que o vento sumia. Então nesse evento de 1976, interferiu no clima, né? Interferiu no clima, porque quando você manda ondas eletromagnéticas de baixa frequência, milhões de watts, ele cria uma espécie de bolha na atmosfera e na estratosfera. Então ele altera o clima totalmente ali. Então a força magnética que isso produz é uma coisa descomunal, tá? Coincidência ou não, de 1987 a 1992, né, a Califórnia, né, passou por um período de seca como nunca houve em toda a história. Olha só. Tá? Então assim, isso pode ter sido um efeito
causado não só por esse evento de 1976, mas por outros eventos subsequentes. A partir daquele ali foi o primeiro. Foi o primeiro. Não foi o primeiro, na realidade o primeiro data de 1950. Tá? Então, para quem acha que HAARP é novo, na realidade HAARP não é novo, HAARP é antigo. A primeira experiência que se tem relatada foi na Inglaterra, em agosto de 1952, né? Uma cidade chamada Lynmouth, na Inglaterra. Ela teve uma chuva de 250 vezes a mais do que o normal. Olha só, gente. Sabe, em 1952, né? Para quem acha que aquecimento global é um tema atual, né? E aí muitos especulam que isso foi resultado de uma experiência desastrosa que cientistas locais fizeram com o projeto HAARP, né? Então o resultado foi de uma experiência desastrosa, e pessoas antes dessa enchente, que acabou destruindo a cidade na época, se você colocar Lynmouth, é L-Y-N de navio, Mouth de boca, né? M-O-U-T-H, você vai encontrar isso. Põe lá, 1972, vai encontrar. E aí, alguns habitantes da cidade relataram que viram aviões britânicos, da Força Aérea Britânica, sobrevoando o local, antes do evento, antes de acontecer isso. Então, isso vai me levar... Foi planejado. Foi planejado. Eu vou chegar nesse ponto porque tem aviões voando ali, né? Mas o fato é que em 1992 os Estados Unidos foram levados a construir também o seu parque de antenas HAARP, né? Será que eles fizeram isso só por acaso, só por experiência, para melhorar produtos? Óbvio que não. Óbvio que são para fins militares, né? Então esse centro que eles fizeram foi justamente em competição com o que os russos tinham na época. Porque... Ou seja, um manda a bolha para um lado, o outro manda para outro, para ver quem é que ganha a guerra que estava falando no começo. Exato, né? Por que veio, por exemplo, a exploração no espaço, o homem na Lua? A exploração espacial veio porque os russos saíram na frente. Sim. E aí os Estados Unidos, nós não vamos ficar para trás. Então colocaram também uma pessoa em órbita, né? Ninguém quer ficar feio na foto. Cada um quer mostrar que é a maior potência do mundo, né? Até especula-se, o homem não foi para a Lua, tem aquelas teorias da conspiração. Não, mas o homem foi para a Lua sim. Então não tem, essa é a teoria da conspiração. Foi sim, tem tecnologia para isso. Então deixa isso é mais para o pessoal ficar conjecturando, né? Mas aqui, o que eu posso dizer é que a partir de 1992, hoje tem se registrado, porém você não encontra no Google de jeito nenhum 20 centros HAARP distribuídos no mundo todo para fazer experiências climáticas. Um deles estaria aqui no sul do Brasil. E é curioso como a gente entra HAARP e sul do Brasil, e pelo menos eu entrei no Google, não encontrei o local exato, tá? Mas por que a gente sabe que tem? Porque existe uma coisa chamada rastro químico no céu. Eu não sei se... Olha, prestem bem atenção, Fala ouvintes, agora sobre ou rastro quer dar uma pausa? Químico. Aqueles aviões que nós vemos aí, grandões, bem no alto, que deixam aquilo ali, não é nada de rasgar as nuvens, não. Isso aí são rastros químicos. Tem uma importância para os produtores dessas antenas HAARP aí, aquela química. Querendo falar agora, Marcelo? Sim, claro. Bom, o que são esses rastros químicos, né? O que eu relaciono isso com a antena HAARP? Como é que eu faço um projeto HAARP funcionar, né, na realidade? Se eu quiser alterar o clima, eu preciso, obviamente, se eu quiser produzir algo num clima, eu preciso alterar esse clima. Então a forma que o pessoal encontrou foi justamente de jogar rastros químicos de dióxido, ou na forma de monóxido, ou óxido, ou dióxido, que seja, de alumínio, bário, ferro na atmosfera. É muito diferente de você ver um avião de cruzeiro voando. Qual é os componentes? Bário, que eu soube, bário, alumínio, também ferro, na forma de óxido ou de dióxido, ou seja, a forma de vapor, né? Uma forma que possa ser pulverizado, tá? Isso tudo naquele rastro, naquele... Sim, exatamente. Puxa vida, olha só. Existe uma diferença, tá? Você não vai andar por aí dizendo, poxa, todo avião solta rastro químico. Não, existe o que a gente chama de contrail, que é o rastro normal produzido por um avião durante o voo, que aquele rastro ele produz lá um certo... Você vai ver uma faixinha ali de fumaça branca atrás, que aquilo nada mais é que o vapor dos combustíveis causados a elevada altitude e baixíssima temperatura, que é o que tem lá na altitude. Lá você tá Muitas pessoas não sabem que o avião, quanto mais alto, menor é a temperatura, né? Sim, a gente lá trabalha com graus negativos, 40, 50 graus negativos. Né? E
Ali é uma coisa normal, mas se você olhar, ele, no ponto de vista de quem está vendo aqui na Terra, né, o avião é grande, mas se você olhar ele pequenininho lá em cima passando, você vê um pequeno rastro atrás e logo ele se desfaz. Isso é o chamado de contrail, isso é o rastro normal. O que eu chamo, e aí isso é o contrail, e existe o chemtrail, ou chemtrail, né? Chem vem de chemical, exato, e o trail vem de rastro, né? Então por isso que chama chemtrail, é rastro químico. E esse chemtrail, ele passa, o avião vai embora e o rastro permanece ali. E fica ali por horas, e às vezes até por dias, né? E curiosamente vindo para cá, né, estacionando o carro aqui, eu não vou falar, né, estamos numa rádio, mas olha aqui a foto, mas eu tirei uma foto de um rastro químico bem em cima da gente agora. Né? Então é sinal que tem um sistema de antena. Tem um sistema de antena na redondeza. Não sei se no Rio Grande do Sul ou na região, a gente não sabe a abrangência de quanto ele atinge. Agora, e nem eles vão nos dizer também. Ninguém vai falar pra gente de graça isso, né? Agora, o que acontece? Isso faz com que esses rastros aqui, eu até anotei direitinho, esses rastros, o que eles fazem? Eles permanecem por um período grande na atmosfera. É diferente daquelas nuvens que você vê próximas do horizonte, né? Aquelas que bem próximas do horizonte, que são compridinhas, que já tem na alvorada, tem no entardecer. Aquelas nuvens são chamadas de cirros. São nuvens normais, nuvens causadas pela natureza da Terra, que não tem nada a ver com isso. O rastro químico não, ele respeita a trajetória do avião. Então você vai ver rastro cruzado, você vai ver rastro fazendo círculo, você vai ver que aquilo foi produzido artificialmente, que aquilo não foi obra divina, muito menos obra da natureza, foi algo produzido por mãos humanas, né? Isso está acontecendo no mundo todo. Recentemente, em junho do ano passado, eu estive na Filadélfia por conta de um curso pela empresa. E voltando para o aeroporto, eu discretamente bati uma foto do céu também. Vários rastros químicos cruzados ali. Inclusive, também. Tu me mandaste essas fotos. Eu mandei essas fotos para você. Então, assim, eu até mostrei e falei, olha, isso realmente está acontecendo. Então, para que disseminar esses componentes químicos? Dizem que são bário, alumínio e óxido de ferro. É o que mais a gente ouve de pessoas que relatam ter contato com pessoas que lidam com a tecnologia RAF. Bom, eles secam o ar. A partir do momento que ele seca o ar, ele altera o clima, tá? Então, assim, você vê assim que longas secas, né, acontecendo em um determinado lugar que nunca ocorre antes, né? Então, acontecendo ali. Agora, imagina se você consegue lançar um rastro químico e provocar uma guerra climática e você provocar a rendição do inimigo, por exemplo. Né? Vamos falar desse aspecto diferente da guerra. Já pensou se você consegue secar, por exemplo, toda uma cidade e aí você provocar a rendição dos habitantes dela ou provocar a rendição do inimigo? Já pensou se você consegue controlar um furacão para que ele atinja, no formato de um tornado, um furacão atinja uma determinada região? Vale para tsunami, Marcelo? Vale, com certeza, porque você tem... Então, vale para tsunami, vale para a seca de uma cidade. Segura aí, meu irmão, que nós já voltamos. Já te explico por que vale para tsunami. Olha aí, estamos com meia hora do programa, nós vamos para o primeiro louvor, dizendo para você que o Senhor Jesus Cristo nos protege de tudo isso aí, mas Ele nos dá também a ciência e nos ensina a nós nos protegermos e para nós orarmos, para não cairmos em qualquer conto de qualquer historinha aí, né, Marcelo? Então, com certeza. Está junto conosco o irmão Éder Leal, de Sapucaia, está junto conosco o irmão Zaluar e os irmãos da Igreja Pentecostal Pão do Céu. Um abraço para todos, então, aqui se eu disser o nome, então, né, para todos os irmãos da Igreja Pentecostal e os demais irmãos aí da Grande São Leopoldo. E, irmão Marcelo, nós podemos falar até que São Leoforno teve uns dias atrás, aí uns 15, 20 dias atrás, aí que foi São Leoforno, né? Foi 50 graus aí que Rio de Janeiro ficou com ciúme de São Leopoldo. Só um parênteses, eu sei que você está anunciando, mas assim, a gente não pode atribuir tudo a um projeto RARP, né? Claro. A gente tem que ter discernimento, né? Porém, em 2016, houve uma chuva de granizo no bairro onde eu moro. Eu acho que o bairro onde eu moro tem experiências químicas que fazem ali, né? E bolas pareciam bolas de golfe, tá? E destruíram parte do telhado de várias casas ali. E o pessoal relatava para mim que em 30 anos que moram ali nunca viram algo assim, tá? Então, deixa isso no ar. Isso aí. Inclusive na cidade de Andradas, aqui no Brasil, caiu pedras de gelo aí de 50 quilos, né? Então, depois do louvor, escudo. Deus abençoe, já voltamos.
ouvir a tua voz é mais doce do que o mel que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra é pura, escudo para os que nele creem. Você está ouvindo o programa Pão Vivo que Desceu do Céu. Com tua glória. Aí então voltamos então com o programa Pão Vivo que Desceu do Céu. Um lindo louvor aí de Voz da Verdade, abençoado louvor, escudo. Essa é a palavra de Deus, é esse escudo para nós, é essa proteção que nós temos através do sangue de Jesus. Vai um abraço para nossa irmã Lili Pereira, lá na Argentina. Que Deus abençoe grandemente você, minha irmã, e a todos os nossos irmãos argentinos aí. Que Deus abençoe grandemente. A irmã Ivete Bruns também, muito interessante o assunto dessa... Ivete é minha prima, lá em Santa Catarina. Olha aí, um abraço, viu? Ivete, obrigado pelo apoio. Ela tem orado, inclusive, para eu estar aqui fazendo essa entrevista hoje contigo. Olha aí, que Deus abençoe, irmã Ivete. Grande abraço. Um abraço para Cris, para o Marcelo, lá em São Paulo, lá em São Bernardo do Campo, estão me assistindo, acabaram de mandar aqui um WhatsApp para mim, para a Loiane e para o Henrique, que são meus vizinhos, para o Ivo, para a Evani, para a Dani, para minha esposa Márcia, maravilhosa, amo você, Márcia, para minha mãe também, para minha filha, amo vocês, elas estão lá em Santa Catarina, mas estão ouvindo e estão vendo, na realidade estão no Facebook, temos vídeo, né? Estão vendo como meus cabelos são lindos. Olha aí, ó. Então tá bom, é o mesmo que do outro programa, a mesma coisa. Sim, né? mesmo cabelo, penteado não muda estilo nunca, né? Nunca, Então, nunca, sim. não, é atual.
A Olha parte só. positiva é que eu tô vendo mais pessoas na rua usando o mesmo estilo. Então, estou inspirando pessoas positivamente, acredito. Pegou. Grande abraço, então, nossos amados irmãos aí. Convidando para quinta-feira o culto do Milagre, Avenida Integração 1818, Feitoria Seller, Igreja Pentecostal Pão do Céu, a partir das 20 horas. Também no domingo você tem o culto da família. Venha, participe conosco de um de nossos cultos e você verá que a palavra do Senhor é escudo para nós, nossos dias atuais e para a nossa vida de salvação. Um abraço então para nossos amigos patrocinadores, Posto Amigão, Combustíveis e Serviços, Avenida São Borja, 2035. O melhor combustível e o melhor serviço também você encontra ali. Telefone 3588-1354. Um abraço para o Gilson e para os seus irmãos que estão ali trabalhando. Bazar Sheldor, tudo para a sua casa. Cama, mesa e banho, Avenida Feitoria, 4568, com o telefone 35750349. Serviços de advocacia. Fale com a irmã Laura Beatriz Staldt, OAB 94489. Telefone é o 99999-761503. Melhores frutas para a estação. Melhores frutas agora. Você que gosta dessa fruta da estação, a Tenda Tropical, Avenida Parobé 6006, na RS 240. Ali você compra frutas por atacado e por varejo. Ligue para a irmã Jéssica ou por Rafael. O telefone é o 999-43-580. Sinos Tintas, 28 anos, Avenida São Borja, 1055, aqui no Jardim América. Tintas automotivas, prediais e metais ferrosos e não ferrosos. Grande abraço também para a irmã Vera, lá da Arte Lucas e Floricultura, tudo em mudas de árvores frutíferas e também folhagens. Avenida Imperatriz Leopoldina, 3321. Irmão Marcelo. Sim. Estávamos ali falando sobre, sobre tsunami. Antes disso, antes que eu me esqueça, vou deixar o meu... Tem 2 sites meus que eu gostaria de deixar para vocês. Ok. O primeiro é o vimeo.com, que é o site de vídeo, /Marcelo Palermo, onde estão meus vídeos, tá? Onde estão meus cursos que a gente ministra sobre defesa da fé, sobre palavras que Deus dá pra gente. Então tá tudo lá, vimeo.com /Marcelo Palermo. E especificamente sobre escatologia, o site é tempodofim.com. Não põe BR que cai num site de uma pessoa que não tem nenhum relacionamento comigo, tá? Mas ali eu confesso que as notícias que eu coloco estão um pouco desatualizadas. Mas o conteúdo bíblico e as evidências, tem lá uma série de notícias que ao longo do tempo eles dão sustentação àquilo que a gente está falando. É tempodofim.com. Ali você tem um estudo completo sobre o final dos tempos, sobre os sinais, também sobre o Apocalipse, o livro de Apocalipse, versículo a versículo também. Sempre relacionando com os temas atuais, né? Sem exageros, mas com moderação e, obviamente, com a lógica bíblica em cima, tá? Sim. Falando sobre tsunamis, né? Toda vez que você tem uma alteração climática, você pode ter ondas gigantes, tá? E outra, por terremoto também você pode ter um tsunami sendo provocado. Talvez você não saiba, mas experimentos feitos em menor escala de um efeito de um projeto HAARP, da emissão de milhões de watts em baixa frequência, elas podem refletir também e fazer o solo tremer, tá? E isso pode provocar terremotos. E tsunamis, as diferenças de temperaturas ou furacões, tornados, ondas gigantes, também podem ser provocados tanto por terremotos, maremotos e também por alterações climáticas também. Agora, cito um versículo bíblico que Jesus Cristo ele cita lá também no Sermão do Monte, igualzinho, tá? É o correlato lá em Lucas 21. Se você for para o versículo 25, deixa eu olhar aqui onde é que eu coloquei. Tá. Se você olhar para o versículo 25, por que Jesus fala assim? Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Ponto, né? Na terra, nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e agitação do mar. Tsunami. Pois é. Então, por que ele fala exatamente nesse aspecto, né? Então, a gente costuma, óbvio, por terremotos, a gente viu um tsunami no Japão recentemente, varreu os carros como se fossem carro de Lego, né? Parecia carrinho de Hot Wheels, tudo sendo arrastado ali. E aquilo foi de verdade. Agora, especulam-se, aí já é teoria da conspiração, dizendo que o tsunami pode ter sido provocado também por experiências HAARP, ou pode ter sido por questões naturais,
Tivemos terremotos aí no final desse ano agora aí na Indonésia. Tivemos aquele 2004, 300 mil pessoas morreram, foi também por a questão natural, não foi por experiência militar, né? E ali existe só para ter uma ideia, as placas que se colidiram ali, que se colidiram no terremoto de 2004 lá na Tailândia, foi tão imenso que era plano e aí ficou uma diferença de 15 metros de altura entre uma placa e outra no fundo do mar. Isso provocou uma onda de 800 km por hora de velocidade, né, na velocidade de um Boeing, atingindo com tudo, no caso aí, as praias. E o pessoal estava passando férias de Natal, eram 26 de... Olha que 80 km por hora é velocidade, imagina 800 km. 800 km, velocidade de um Boeing, né? Então o tsunami ele pode ser provocado por diferença de temperatura. Agora, e se a gente consegue controlar isso, do mesmo jeito que aquele laboratório que eu falei lá no começo e dei aquela introdução para vocês, se eles conseguem controlar o clima e promover guerras climáticas, né? Existe um filme chamado Geostorm, e aqui no Brasil foi traduzido como Tempestade Planeta em Fúria. Alguns de vocês devem ter visto, é um filme de 2017, e o diretor, produtor é o Roland Emmerich, que é o mesmo o diretor que fez aquele filme Independence Day, das invasões extraterrestres. É aquele filme que a cidade toda congela e vai congelando Não, aquele é outro filme dele, tá? Eu vou chegar nesse. Esse aqui, Geostorm, né, Tempestade Planeta em Fúria, por mais que o diretor ele tem lá suas imaginações, coloca um tema, é um filme de ficção, obviamente, mas ele mostra justamente o clima da Terra sendo controlada por uma rede global de satélites, controlada do espaço. E alguém sabota isso e começa a provocar guerras climáticas em alguns lugares. Então tem uma cena lá que, por exemplo, alguém desce, se eu não me engano, é no Iraque ou no Afeganistão, um lugar que é no deserto, um lugar que tem um calor imenso, começam a ver neve. E aí a população toda congelada ali. Então alguém sabotou e fez isso. Então aquilo é uma alusão de que ele quer dizer o seguinte: olha, estão fazendo experiências com o clima, tá? E por mais que esse diretor tenha lá suas convicções, ele realmente acertou nisso, né? Outro filme, que esse sim, do mesmo diretor, é aquele filme O Dia Depois de Amanhã, que quando a gente assistiu no cinema, a minha esposa e eu até brincamos, a gente saiu até com frio do cinema, né? Não sei se era o ar-condicionado ou estava tudo gelado mesmo no filme. Por isso que dizem que o frio é psicológico, né? Não é psicológico. Nem o calor. Mas o que ele propôs no filme? Um tema muito importante que passa desapercebido, apesar, né, da ficção. Ele acelerou, dizendo que começou a ter chuva de granizo, começou a ter mudança climática. E o pessoal vai falar assim, o aquecimento global, vai tudo ficar muito mais quente, aumento de temperatura. Na realidade, o que aconteceu no fim? O planeta entrou numa nova era glacial. Congelou. Né? Isso bate com o que a gente diz quando a gente fala sobre como o universo está se expandindo. O universo está se expandindo, ou seja, a gente está indo para um momento em que o Sol, a Terra, todos os outros planetas, e aí as outras galáxias e também as milhões de galáxias estão se expandindo. Então a tendência é que fiquem se afastando. Óbvio, isso leva bilhões de anos, milhões de anos, né? Então a tendência é esfriar, não esquentar, né? Então para haver vida a gente precisa ter quente, não frio, né? Então, a expansão, isso foi provado já várias vezes, isso não é uma teoria que eu estou citando, Edwin Hubble, deu origem ao telescópio Hubble, fez essa experiência. Hoje, obviamente, com a tecnologia de hoje, é facilmente detectável que o universo está em expansão. O que eu quero dizer com tudo isso? Que eu quero propor uma tese para vocês, que aquecimento global, por natureza, por obra da natureza, não existe. Na realidade, ele pode ter sido provocado por experiências militares, por mão humana nessa história. Ah, Marcelo, você é um doido falar isso. Bom, então entra no YouTube e procura Ricardo Felício, uma entrevista no Jô Soares. Ele é meteorologista com doutorado, né, que deu uma entrevista no Jô Soares explicando justamente que aquecimento global não existe. Eu vi. Você viu, né? Eu vi. Então, e isso ele explica veementemente, ele mostra dados de cientistas mostrando que uma seca enorme desde 1910. Ué, por que só agora é aquecimento global? Então, o que a gente está vendo aí de alteração climática pode muito bem ser resultado desastroso ou intencional, né? A gente não sabe o estágio da tecnologia como está hoje, provavelmente está bem mais avançado do que em 1950, quando isso começou. E assistam, é bem interessante, é uma tese proposta e realmente é a única que bate com a expansão do universo, que é algo provado no Jô Soares. Entra lá, Ricardo Felício, você vai ver ali como ele mostra que realmente aquecimento global não existe. Então agora,
o dia depois de amanhã trata disso. Então, por mais que o autor coloque uma ficção, uma história, uma narrativa em tudo isso, ele também aborda esse aspecto do congelamento e não do aquecimento do clima. Então, mas os mares estão aumentando o volume. É sempre 50 centímetros, depois volta. Bom, assiste lá a entrevista com o Ricardo Felício, ele vai explicar com muito mais propriedade do que eu tudo isso. Botei aqui no grupo, vocês podem ver depois no Face da rádio, que eu publiquei ali, Ricardo Felício no Jô Soares no YouTube. Pois é, e ele fala com muita propriedade. Então, assim, ele teve o doutorado dele, ele fez na Antártida, né? Então, não é porque ele está acostumado com lugar frio, ali ele realmente pôde perceber que o aquecimento global, mas as calotas que se degelam, isso é um ciclo, não é um aquecimento global. É diferente, ele explica isso melhor, tá? Vamos lá, isso é o que a gente chama de HAARP, né? Que está acontecendo. Então, os rastros químicos seriam para facilitar, né, a emissão desses milhões de watts em baixa frequência. Então você pode muito bem direcionar isso, guiar, fazer uma propagação guiada desses watts, que a propagação guiada já é possível, ela é feita, ela é matéria de estudo de quem faz mestrado em engenharia elétrica, né? Propagação guiada. Agora, você pode muito bem, né, pelo que indica que o estudo HAARP, fazer guerra climática com isso, né? Então assista Geostorm, que é Tempestade, Planeta em Fúria, e assista o dia depois de amanhã sob essa ótica que você vai entender melhor. Blue Beam, projeto Blue Beam. O que significa Blue Beam, né? Curiosamente, Blue Beam, eu estou até olhando aqui, assim, achei. Blue Beam, que é raio azul, que significa em inglês. O que significa Blue Beam? Tanto se fala sobre isso. Curiosamente, sobre Blue Beam a gente não encontra tanta informação. Mas o que eu encontrei, que eu pesquisei, eu trouxe para vocês. De novo, é para fins militares, tá? O que significa esse projeto Blue Beam? Significa que é uma tecnologia que torne possível a projeção de hologramas na atmosfera, no céu. Então você está em algum lugar, vê uma propaganda de Coca-Cola no céu, né? Então, uma propaganda de Coca-Cola? Não, e se vier, por exemplo, a imagem do anticristo dizendo, estou de olho em você? Né? E se vier, por exemplo, uma simulação de que, olha, simular o arrebatamento, simular que Jesus está voltando, né? Assim, é lógico que nós cristãos sabemos o verdadeiro Jesus. E Jesus fala que muitos enganarão a gente, está em Mateus 24. Isso. Né? Muitos enganarão a gente. Só que, assim, engano sempre existiu. Desde que o mundo é mundo, desde que o diabo entrou nesse mundo, o engano existiu, né? Enganou Adão, enganou Eva. Quem somos nós para acharmos que somos melhores que eles, né? E então, agora, a estratégia e também a tática usadas para isso é que mudam e enganam a gente, né? Por que as pessoas caem às vezes numa igreja? Por que elas caem? Porque elas se tornam orgulhosas, elas acham que elas têm poder, elas acham que elas... agora eu vou pregar para multidões, eu vou fazer isso, eu aquilo, tudo eu, né? O diabo caiu pela mesma razão. Você vai ver em Isaías 14, Ezequiel 28, a mesma história, ele caiu por orgulho. E assim, parece aquele filme do Vingadores, né? O primeiro Vingadores, na hora que o Loki está preso naquela jaula que seria para o Hulk, né? No Helicarrier, que é aquele porta-aviões voador, ele faz um holograma de si mesmo e o Thor entra lá, ele fecha o Thor lá dentro. Ele fala, até quando você vai cair nessa? Ele enganou, né? Então esse é o que eu posso dizer para esse pessoal que tem continuando se enganar. Gente, abra os olhos, o inimigo ele é muito persuasivo, tá? Não vai discutir com ele é um anjo caído, mas ele tem inteligência do anjo. Inclusive, né? Marcelo, tem no YouTube também vários vídeos sobre hologramas. Sim, né? Exatamente. Projetos. Você vai ver projetos, exato. Então isso, o que o pessoal usa, né? Existem algumas experiências, algumas coisas foram filmadas. Uma espiral, por exemplo, na Noruega foi filmada. Uma espiral realmente no céu, começou a rodar ali, e dinamicamente essa espiral rodou. Igual aquele desenho que você vê nas turbinas do avião, para indicar se o motor está ligado, a turbina está ligada ou não. Quando você não consegue enxergar aquela espiral, que o motor está ligado. Quando você consegue enxergar em movimento, é que ele está em baixa rotação. E óbvio também quando está parado, porque aquilo funciona como um sistema de segurança para quem vai chegar perto do avião não ser sugado por aquela turbina que é um super aspirador, né? Mas ali... alguém poderia simular o arrebatamento, né? E houve uma experiência no Japão recentemente. Vocês vão achar o vídeo no vídeo no YouTube. Procura ali Blue Beam Japan. Você vai ver uma cidade tendo o reflexo dela própria no céu, uma cidade inteira. Aquilo foi uma experiência Blue Beam. Projetou a própria cidade, fez um espelho da cidade de ponta cabeça, parecido com alguns filmes que a gente vê por aí.
e fez isso mesmo. O pessoal filmou, ficou abismado. Aquilo é o Blue Beam. Então, por que o pessoal usa isso para fins militares? Para, de repente, simular uma esquadrilha de aviões de caça sobre uma determinada cidade, alguma coisa. Óbvio que isso tem tem suas falhas, porque um sonar ou um radar, ele só vai pegar aquilo em que a frequência bate no objeto metálico, físico e volta, né? Então, os Estados Unidos, por exemplo, tem aviões stealth, né? Os stealth, que são invisíveis, eles não têm nenhum ângulo de 90 graus na fuselagem deles, justamente para que essas frequências não batem no retorno. Então, ele passa desapercebido pelo radar. Agora, se você conseguir simular a passagem de uma esquadrilha aqui em cima da cidade, por exemplo, aqui em cima de São Leopoldo, você vai deixar o exército aqui maluco. Todo mundo vai entrar em prontidão e querer levantar a caça da base de Canoas para perseguir esse pessoal, né? Então, isso é o Blue Beam, tá? Isso basicamente é o Blue Beam. Imagens projetadas. Projetadas. Feitas então, assim, por homens. Exato. Então, isso, né? O que a gente tem que ter em mente, né? Não é tô falando isso para você ter medo. Por isso que eu falo, gente, tenham discernimento, né? É para você realmente saber o que está acontecendo. Por exemplo, lua de sangue. Lua é um sinal que o calendário judaico é lunar, né? Então aqui existiram tétrades, né? Bem rapidamente aconteceu uma lua de sangue de domingo para segunda. Acordei Sim. 3 da manhã, que pena que estava nublado, senão eu tirava fotos bem legais. Adoro tirar fotos do espaço, publico de vira e mexe, eu publico aí no Facebook. Mas bem rapidamente, eu sei que daqui a pouco tem 5 minutos aí. Temos aí. O que essas luas de sangue, por que a gente fala, olha, uma lua de sangue? Joel 2, versículos 28 a 32, o Joel, né, o profeta Joel fala, por ação do Espírito Santo, depois repetido por Pedro, lá em Atos, de que o dia do julgamento do Senhor é precedido por lua de sangue, né? O sol perderá seu brilho, que é um eclipse, a lua terá cor de sangue, né? Então, realmente, fica vermelha. E aconteceram séries chamadas de tétrades, que são as 4 luas de sangue no mesmo período. Então, elas caíram exatamente nos períodos de Páscoa, festa de tabernáculos, depois outra Páscoa do ano seguinte e outra festa de tabernáculos em período de 2 anos, né? Uma das tétrades aconteceu em 1949 e 1950. O que essa data tem de importante para nós? Justamente em 1948, um ano antes, foi a fundação do Estado de Israel. A nova bandeira. Exato, né? Então foi um evento, biblicamente, Deus usa o calendário lunar como marco de que as coisas estão acontecendo. E que ele está no controle. Eu não tive tempo de pesquisar ainda, trazer, porque o tempo é pouco. A gente pode vir outro dia continuar sobre isso. Mas quando os sinais na Lua dizem respeito a Israel. E sinais no Sol dizem respeito ao mundo, né? Então Deus ele fala com o mundo, fala com Israel através dos sinais na Lua, no Sol. Que é um versículo bíblico para isso, olha. Gênesis 12, primeiro Deus fala que ele é o Deus que criou Israel, né? E Zacarias 12, 8, ele é o defensor de Israel. Glória né? a Deus. E Salmos 89, de 35 a 37, Deus ele fala assim: de uma vez, para sempre, jurei pela minha santidade e não mentirei a Davi, que a sua linhagem permanecerá, a linhagem de Davi permanecerá para sempre, e o seu trono durará como o sol. E será estabelecido para sempre como a lua, a fiel testemunha no céu. O próprio Deus diz que a lua é uma fiel testemunha dele. Então, Deus usa a lua para dar sinais para nós. Alguma coisa vai acontecer, né? Outra, tétrade, 4 luas de sangue seguidas. Aconteceu em 1967 a 1968, né? O que aconteceu nesse dia? A Guerra dos 6 Dias. Né? Israel sofreu uma tentativa de invasão, depois revidou, ainda tomou a parte da península do Sinai, parte da Síria, tomou, depois isso foi devolvido por ações diplomáticas, devolver os territórios, mas foi um evento importante onde tentaram invadir Israel. E Deus avisou. Avisou, sim, e no fim dos tempos existe uma invasão prevista em Ezequiel 38, a respeito, outra invasão a Israel, né? Então uma invasão liderada por Rússia, que corresponde a Gog, Magog, Turquia, aquela região. A guerra do Armagedon. Exato, aquela é uma, né? Armagedon vai ser outra ainda, né? Depois a gente fala com mais detalhes, não quero confundir o ouvinte. E aconteceu a última tétrade agora, em 2014 a 2015. Eles falam, tá bom, não aconteceu nada ali. Como não aconteceu? Estados Unidos mudou a embaixada para Jerusalém. O nosso país também está fazendo isso. Outros países já fizeram isso. O mundo árabe já ameaçou o Brasil e outras nações que, se mudarem a embaixada para Jerusalém, vão ter problemas, vão ter sanções econômicas, vai ter uma guerra comercial aí, né? Então veja que as coisas estão tomando forma. Outra vez Israel no cenário. Então, gente, o que eu quero é que vocês saibam discernir os tempos, as épocas, né?
e os momentos. Porque Deus trabalha com um sistema de tempo chamado kairos, né, que é a palavra grega que significa momento oportuno. Nós trabalhamos com um sistema chamado cronos, que é um sistema de tempo contínuo, o qual não podemos voltar. É muita informação, gente, mas é isso que eu consegui passar em espaço de 1 hora. Olha aí. Espero que tenha edificado vocês. Foi maravilhoso essa 1 hora aí, irmão Marcelo. E o assunto é extenso. É extenso, é bem extenso. Né, é extenso. Nós vamos voltar sim, com certeza. E quando tu tiveres aí a planilha também dos estudos, passe para nós. E meus irmãos ouvintes, o irmão Marcelo vai estar colocando também a página dele. Até eu vou botar aqui para ele já colocar enquanto o vídeo está no ar, para ele colocar. Eu vou colocar aqui, ó, é www. E enquanto nós vamos orando, então, também, meus irmãos, um grande abraço a todos os nossos patrocinadores, ao Calçados de Cunha, também a Estrela, que nos ajuda aí a dar o alimento na rua para os necessitados. E essa sexta-feira nós estaremos levando marmita nas ruas. Então, a Estrela está ali na Lomba Grande, Rua Carlos André Beck, Lomba Grande, Novo Hamburgo. Um abraço também para nosso irmão Casa de Carnes e Mercados AM, né, do Mateus. Então, aí um grande abraço para ele. Avenida Leopoldo Vazum, Poxa, me esqueci aqui o nome. Avenida Leopoldo Vazum, né? Isso aí. E também para a Vitrine Pet Shop, um grande abraço na feitoria. O nosso amigo Flavinho Gás, que Deus abençoe grandemente. Oramos e agradecemos então, irmão Marcelo. Sim, só quero falar uma coisinha antes, bem rápida, assim, 2 coisas. A primeira, tem um vídeo interessante chamado O que estão pulverizando na atmosfera. Opa. Assista, é um especial, tem legendas em português no YouTube, onde o pessoal vai entrevistar até o Congresso Nacional dos Estados Unidos, e é incrível como ninguém fala a respeito, eles fogem dos repórteres, tá? Então o que eu estou dizendo é para valer. Assunto interessantíssimo, né, de pesquisar. E a segunda coisa é que a gente está lá na comunidade evangélica Charlau ainda definindo o calendário de cursos desse ano, mas certamente teremos um curso de defesa da fé e um curso de escatologia, um no primeiro semestre e outro no segundo. Tendo isso, eu passo aqui para o pastor Gilmar, e você, ouvinte, vai ter informação de como estão esses cursos. E eu, pastor Gilmar, a gente também vai combinar aqui de ministrar um curso também na Pentecostal.cel. Isso aí. E vai voltar aqui na rádio também, em nome de Jesus. Obrigado, né? obrigado Outra vez. Muito obrigado. Deus abençoe. Um abraço para a família. Amém. Em nome de Jesus. Um abraço para a irmã Itelvina Luz Ramos, também, que está conosco aí, né? Participou conosco. Tivemos uma audiência abençoada nesta noite. Tivemos aí a presença do Espírito Santo. E sabemos que o Senhor é Deus. Então nós dizemos assim: Pai amado, em nome de Jesus, abençoa, Pai, os nossos amados irmãos, os ouvintes, aqueles também que estiveram conosco no Facebook. Pai amado, aqueles que vão agora ler e procurar conhecer esses projetos, porque a Tua palavra diz em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Então, que o Senhor abençoe a cada um em nome de Jesus. Voltaremos então terça-feira que vem, a partir das 21 horas. Deus abençoe e fique na paz. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Pão Vivo que Desceu do Céu, na apresentação do pastor Gilmar Flores e equipe.